Livro O Poder do Sangue de Jesus, de Andrew Murray. Capítulo 7. Habitando no Santo dos Santos pelo sangue. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 22. Nestas palavras temos um resumo do conteúdo principal desta epístola e das boas novas acerca da graça de Deus conforme o Espírito Santo fez com que fossem apresentadas aos hebreus e a nós também. Por causa do pecado, o homem foi expulso do paraíso para longe da presença e da comunhão com Deus. Deus, na sua misericórdia, procurava desde o início restaurar a comunhão rompida. Com esta finalidade, deu a Israel, através das prefigurações, tipo sombra no tabernáculo, a expectativa de um tempo vindouro, quando a parede da separação seria removida, de modo que o seu povo pudesse habitar na sua presença. Quando virei e aparecerei perante Deus, era o suspiro de anseios dos santos da antiga aliança. É o suspiro também de muitos dos filhos de Deus sob a nova aliança que não compreendem que o caminho para o Santo dos Santos realmente foi aberto e que todo filho de Deus pode e deve ter ali sua habitação verdadeira. Ó meus irmãos e irmãs que anseiam por experimentar o pleno poder da redenção que Jesus realizou, venham comigo para escutar o que o nosso Deus nos diz acerca do santo lugar que foi aberto e a liberdade com que podemos entrar pelo sangue. A passagem que consta no início deste capítulo mostra-nos numa primeira série das 4 palavras o que Deus preparou para nós como a base firme em que nossa comunhão com Ele pode alicerçar-se. Depois, numa segunda série de 4 palavras que se seguem, ficamos sabendo como podemos ser preparados para entrar naquela comunhão e viver nela. Leia o texto com atenção e você perceberá que as palavras aproximemo-nos são o centro dele todo. Este esboço pode ser útil. Primeiro, o que Deus preparou para nós? O Santo dos Santos, ou seja, o santuário, o lugar santo. O sangue de Jesus, um novo e vivo caminho, um grande sacerdote. Segundo, como Deus nos prepara para aquilo que preparou para nós? Um sincero coração, a plena certeza de fé, corações purificados de má consciência, corpos lavados com água pura. Leia o texto agora, olhando este esboço. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Primeiro, o que Deus preparou para nós? O Santo dos Santos. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, aproximemo-nos. Trazer-nos para o Santo dos Santos é a finalidade da obra redentora de Jesus, e aquele que não sabe o que é o Santo dos Santos não pode desfrutar do pleno benefício da redenção. O que é este Santo dos Santos? É apenas o lugar onde Deus habita. O Santo dos Santos, a habitação do Altíssimo. Isto não se refere somente ao céu, mas também ao lugar santíssimo espiritual da presença de Deus. Sob a antiga aliança havia um santuário material, a habitação de Deus, em que os sacerdotes habitavam na presença de Deus e serviam a Ele. Sob a nova aliança há o verdadeiro tabernáculo espiritual, não confinado a qualquer lugar. O Santo dos Santos é onde Deus se revela. João 4, do 23 ao 25. Que privilégio glorioso é entrar no Santo dos Santos e habitar ali, andar o dia inteiro na presença de Deus. Que bênção rica é derramada ali. No Santo dos Santos desfruta-se do favor e da comunhão com Deus, e a vida e a bênção de Deus são experimentadas. O poder e a alegria de Deus se acham. A vida é passada no Santo dos Santos em pureza sacerdotal e consagração. Ali queima-se o incenso de odor agradável e são oferecidos sacrifícios aceitáveis a Deus. É uma vida santa de oração e de bem-aventurança.
Na antiga aliança, tudo era material. O santuário também era material e local. Na nova aliança, tudo é espiritual e o santuário verdadeiro deve sua existência ao poder do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, uma vida verdadeira no Santo dos Santos é possível e o conhecimento de que Deus anda ali pode ser tão certo como no caso dos sacerdotes da antiguidade. O Espírito torna real em nossa experiência a obra que Jesus realizou. Crente em Cristo, você tem a liberdade para entrar no Santo dos Santos e permanecer ali? Como quem foi redimido, é coisa apropriada para você fazer seu lar ali e não no outro lugar. Cristo não pode, pois, no outro lugar revelar o pleno poder da sua redenção. Mas ali, ali, Ele pode abençoar você ricamente. Entenda-o, portanto, e deixe o objetivo de Deus e de nosso Senhor Jesus ser o seu também. Que seja o único desejo do nosso coração entrar no Santo dos Santos. Podemos esperar com confiança que o Espírito Santo nos dê um conceito certo da glória de entrar numa habitação, no Santo dos Santos. A liberdade pelo sangue. A admissão ao Santo dos Santos, como o próprio Santo dos Santos, pertence a Deus. O próprio Deus teve a ideia e o preparou. Nós temos a liberdade, a licença, o direito de entrar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus exerce um poder tão maravilhoso que através dele, um filho da perdição pode obter plena liberdade para entrar no santuário divino. O Santo dos Santos. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2,13. E como é que o sangue exerce este poder maravilhoso? A Escritura diz: a vida está no sangue. Levíticos 17:11. O poder do sangue está no valor da vida. No sangue de Jesus habitava o poder da vida divina e ali operava. O sangue já tem nele poder onipotente e incessante, mas aquele poder não poderia ser exercido para a reconciliação até que primeiramente tivesse sido derramado. Ao suportar o castigo pelo pecado até a morte, o Senhor Jesus conquistou o poder do pecado e o aniquilou. O poder do pecado é a lei. Ao cumprir perfeitamente a lei quando derramou seu sangue sob sua maldição, seu sangue deixou o pecado inteiramente impotente. De start, o sangue tem seu poder maravilhoso, não somente porque a vida do Filho de Deus estava nele, mas sim porque já foi dado como expiação pelo pecado. É por esta razão que a Escritura fala em termos tão elevados acerca do sangue. Pelo sangue da eterna aliança, Deus tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Hebreus 13:20. Pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. Hebreus 9:12. O poder do sangue destruiu inteiramente o poder do pecado, da morte, do sepulcro e do inferno, de modo que nosso fiador pudesse sair. O poder do sangue abriu o céu de modo que o nosso fiador pudesse livremente entrar. E agora também temos liberdade para entrar através do sangue. O pecado tirou nossa liberdade de aproximar-nos de Deus e o sangue restaura-nos perfeitamente esta liberdade. Aquele que quer ocupar tempo para meditar sobre o poder daquele sangue, apropriando-se dele com fé para si mesmo, obterá uma vista maravilhosa da liberdade e do modo direto com o que agora podemos ter comunhão com Deus. O poder divino e maravilhoso do sangue! Através do sangue, entramos no Santo dos Santos. O sangue pleiteia por nós e em nós, com um efeito eterno e incessante. Remove o pecado da vista de Deus e da nossa consciência. Cada momento temos entrada livre e plena, e podemos ter comunhão com Deus pelo sangue. Quem dera que o Espírito Santo nos revele o pleno poder do sangue. Sob o ensino dele, que plena entrada desfrutamos para a íntima comunhão com o Pai. Nossa vida está no Santo dos Santos pelo sangue. O novo e vivo caminho. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O sangue outorga nosso direito de entrada. O caminho, sendo vivo e vivificante, outorga o poder. Que ele consagrou este caminho pela sua carne não significa que esta é meramente uma repetição, em outras palavras, do mesmo pensamento que, pelo seu sangue, de modo algum, Jesus derramou seu sangue por nós. Neste aspecto, não podemos seguir a ele.
Mas o caminho por onde andou quando derramou seu sangue, o romper do véu da sua carne, naquele caminho devemos seguir a ele. Aquilo que ele fez ao abrir aquele caminho é um poder vivo que nos atrai e leva adiante enquanto entramos no Santo dos Santos. A lição que devemos aprender aqui é esta: o caminho de entrada para o Santo dos Santos é através do véu rasgado da carne. Foi assim com Jesus. O véu que fazia a separação entre Deus e nós era a carne. O pecado tem o seu poder na carne e somente mediante a remoção do pecado é que o véu pode ser removido. Quando Jesus veio na carne, poderia rasgar o véu somente por meio da morte. E assim, para aniquilar o poder da carne e do pecado, ofereceu a carne e a entregou à morte. Foi isto que deu ao derramamento do seu sangue seu valor e seu poder. E esta agora fica sendo a lei para cada um que deseja entrar no Santo dos Santos através do seu sangue. Deve ser através do véu rasgado da carne. O sangue exige, o sangue realiza o rasgar da carne. Onde o sangue de Jesus opera poderosamente, segue-se sempre a mortificação da carne. Aquele que deseja o poupar a carne não pode entrar no Santo dos Santos. A carne deve ser sacrificada, entregue à morte. À medida em que o crente percebe a pecaminosidade da sua carne e mortifica tudo quanto há na carne, entende melhor o poder do sangue. O crente faz isto não na sua própria força, vem por um caminho vivo que Jesus consagrou. O poder vivificante de Jesus opera segundo este caminho. O cristão está crucificado e morto com Jesus. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. É na comunhão com Cristo que entramos pelo véu. Ó, caminho glorioso, novo e vivo caminho, cheio de poder vivificante que Cristo consagrou por nós. Por este caminho temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Que o Senhor Deus nos guie ao longo deste caminho, através do véu rasgado, mediante a morte da carne, para a plena vida do Espírito. Então acharemos nossa habitação dentro do véu, no Santo dos Santos, com Deus. Cada sacrifício da carne nos leva através do sangue mais profundamente dentro do Santo dos Santos. Nota: compare mais com cuidado 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu, morto sim, na carne. Capítulo 4, versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, vive no Espírito. Romanos 8,3. Condenou na carne o pecado. O grande sacerdote. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Louvado seja Deus, não temos somente a obra, como também a pessoa de Cristo. Enquanto entramos no Santo dos Santos, não somente o sangue e o vivo caminho, como também o próprio Jesus como grande sacerdote sobre a casa de Deus. Os sacerdotes que entravam no santuário terrestre podiam fazer assim somente por causa do seu relacionamento com o sumo sacerdote. Ninguém senão os filhos de Arão era sacerdote. Temos entrada para o Santo dos Santos por causa do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Disse ao Pai: Eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2,13. Ele é o grande sacerdote. A Epístola aos Hebreus nos mostrou que ele é o Melquisedeque verdadeiro, o Filho eterno que tem o sacerdócio eterno e imutável e como sacerdote está sentado no trono. Vive ali para orar sempre, logo também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Um sacerdote grande e todo-poderoso. Grande sacerdote sobre a casa de Deus, ele está colocado sobre o ministério inteiro do Santo dos Santos da casa de Deus. Todo o povo de Deus está debaixo do cuidado dele. Se desejarmos entrar no Santo dos Santos, ele está ali para nos receber e para nos apresentar ao Pai. Ele mesmo completará em nós a aspersão do sangue. Pelo sangue ele entrou e pelo sangue ele também nos traz para dentro. Ele nos ensinará todos os deveres do Santo dos Santos e do nosso convívio ali. Ele torna aceitáveis nossas orações, nossas ofertas e os deveres do nosso ministério, por mais fracos que sejam. Além disso, nos outorga a luz celestial e o poder celestial para nossa obra e nossa vida no Santo dos Santos. Assim como seu sangue conseguiu uma entrada, seu sacrifício da sua carne é o vivo caminho.
Quando entrarmos, é por meio dele que somos conservados habitando ali e somos capacitados a andar conforme o beneplácito de Deus. Como sumo sacerdote, ele sabe como se colocar no nível de cada um, inclusive dos mais fracos. Sim, é isto que faz a comunhão com Deus no Santo dos Santos ser tão atraente. Achamos Jesus ali como um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E justamente quando nos parece que o Santo dos Santos é alto demais ou santo demais para nós e que não podemos entender o que é o poder do sangue e como devemos andar pelo novo e vivo caminho, exatamente então podemos olhar para cima para o próprio Salvador vivo que nos ensinará, trazendo-nos Ele mesmo para o Santo dos Santos. Ele é o sacerdote sobre a casa de Deus. Basta pegar-se a Ele e você estará no Santo dos Santos. Aproximemo-nos, visto que temos o Santo dos Santos, onde Deus nos aguarda, e o sangue que nos dá liberdade, e o vivo caminho que nos leva adiante, e o sumo sacerdote para ajudar-nos. Aproximemo-nos. Sim, aproximemo-nos. Que nada nos detenha de fazer uso destas bênçãos maravilhosas que Deus determinou para nós. É para dentro do Santo dos Santos que devemos entrar. Nosso direito foi obtido por nós pelo sangue de Jesus. Pelos seus próprios passos, ele consagrou o caminho. Ele vive no seu eterno sacerdócio para receber-nos no Santo dos Santos, para nos santificar, para nos preservar, para nos abençoar. Já não hesitemos, nem voltemos para trás. Sacrifiquemos tudo em prol desta única coisa. Tendo em vista o que Deus preparou para nós, aproximemo-nos pela mão de Jesus para comparecermos diante do nosso Pai e para achar nossa vida à luz do seu semblante. E desejamos saber, como agora podemos ser preparados para entrar? Nosso texto dá-nos uma resposta gloriosa a esta pergunta. Segundo, como somos preparados? Aproximemo-nos com sincero coração. Esta é a primeira das 4 exigências feitas ao crente que quer aproximar-se. É vinculada com a segunda exigência, a plena certeza de fé, e é principalmente na sua união com a segunda que entendemos corretamente o que significa um sincero coração. A pregação do Evangelho sempre começa com arrependimento e a fé. O homem não pode receber a graça de Deus pela fé se ao mesmo tempo o pecado não for abandonado. No progresso da vida de fé, esta lei sempre é obrigatória. A plena certeza da fé não pode ser atingida sem um sincero coração, um coração que é totalmente honesto com Deus, que é entregue inteiramente a Ele. O Santo dos Santos não pode ser penetrado sem sincero coração, um coração que verdadeiramente deseja procurar aquilo que professa procurar. Aproximemo-nos com sincero coração, um coração que verdadeiramente deseja abandonar tudo para habitar no Santo dos Santos, abrindo mão de tudo para possuir a Deus. Um coração que verdadeiramente abandona tudo a fim de entregar-se à autoridade e poder do sangue. Um coração que verdadeiramente escolhe o novo e vivo caminho a fim de atravessar o véu com Cristo pelo rasgar da carne. Um coração que se entrega verdadeira e inteiramente à habitação e ao senhorio de Jesus. Aproximemo-nos com sincero coração. Sem um coração sincero não há entrada no Santo dos Santos. Mas quem tem coração sincero? O coração novo que Deus tem dado é um coração sincero. Reconheça isto, pelo poder do Espírito de Deus que habita neste coração novo, coloque-se por um esforço da sua vontade ao lado de Deus contra o pecado que ainda está na sua carne. Diga ao Senhor Jesus, o sumo sacerdote, que você se submete e lança diante dele todo o pecado e a totalidade da vida do seu próprio eu, deixando tudo para seguir a ele. E no que diz respeito às profundezas ocultas do pecado na sua carne, das quais você ainda não tem consciência, e à malícia do seu coração, para elas também foi feita a provisão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sujeite-se continuamente à luz do Espírito que sonda o coração. Ele descobrirá o que está oculto para você. Quem faz assim tem um coração sincero para entrar no Santo dos Santos.
Não tenhamos medo de dizer a Deus que nos aproximamos com o coração sincero. Tenhamos certeza de que Deus não nos julgará de acordo com a perfeição daquilo que fazemos, mas sim de acordo com a honestidade que nos entregamos para deixar de lado todo pecado conhecido e com que aceitamos a convicção pelo Espírito Santo de todos os nossos pecados ocultos. Um coração que faz assim, honestamente aos olhos de Deus, um coração sincero. E com o coração sincero, aproxima-se do Santo dos Santos mediante o sangue. Louvado seja Deus, mediante o seu Espírito temos coração sincero. Em plena certeza de fé. Sabemos qual é o lugar que a fé ocupa nos tratos de Deus com o homem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui, na entrada do Santo dos Santos, tudo depende da plena certeza de fé. Deve haver uma plena certeza de fé, de que existe um lugar santo onde podemos habitar e andar com Deus, e que o poder do sangue precioso venceu o pecado de modo tão perfeito que nada pode impedir nossa comunhão imperturbável com Deus, e que o caminho que Jesus santificou através da sua carne é um vivo caminho que leva aqueles que nele pisam para frente com poder vivo eterno, e que o grande sacerdote sobre a casa de Deus pode salvar totalmente os que vêm a Deus através dele, que ele, pelo seu Espírito, opera em nós tudo quanto é necessário para a vida no Santo dos Santos. Devemos crer nestas coisas e mantê-las firmes em plena certeza de fé. Mas como posso chegar até lá? Como minha fé pode crescer até esta plena certeza? Mediante a comunhão com Jesus, o consumador da fé. Hebreus 12:2. Como grande sacerdote sobre a casa de Deus, ele nos capacita a apropriar-nos da fé. Ao considerar a ele e o seu maravilhoso amor, a sua obra perfeita, o seu sangue precioso e todo-poderoso, a fé é sustentada e fortalecida. Deus lhe deu poder para despertar a fé. Ao conservarmos nossos olhos fitos nele, a fé e a plena certeza da fé tornam-se nossas. Ao manusearmos a palavra de Deus, lembremos-nos de que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela palavra e cresce pela palavra, mas não a palavra como letra, mas sim como sendo a voz de Jesus. Somente as palavras que eu vos falo são vida no Espírito. Somente nele as promessas de Deus são sim e amém. Dedique tempo para meditar sobre a palavra e entesourá-la no seu coração, mas sempre com o coração fixo no próprio Jesus. É a fé em Jesus que salva. A palavra que é levada a Jesus em oração e considerada juntamente com ele é a palavra que é eficaz. Lembre-se de que para aquele que tem, ser-lhe-á dado. Faça uso da fé que você tem. Exerça-a, declare-a e deixe sua confiança fiel em Deus ficar sendo a ocupação principal da sua vida. Deus deseja ter filhos que acreditam nele. Nada deseja tanto quanto a fé. Fique acostumado a dizer em cada oração: Senhor, creio que obterei isto. Enquanto lê cada promessa na Escritura, diga: Senhor, creio que tu a cumprirás para mim. Pelo dia inteiro, faça com que seja seu hábito santo, em tudo, sim, em tudo, exercer confiança na orientação de Deus, na bênção de Deus. Para entrar no Santo dos Santos é necessária a plena certeza de fé. Aproximemo-nos em plena certeza de fé. A redenção pelo sangue é tão perfeita e poderosa, o amor e a graça de Jesus tão superabundantes, a bem-aventurança de habitarmos no Santo dos Santos é tão seguramente para nós e dentro do nosso alcance. Aproximemo-nos em plena certeza de fé. O coração purificado. Aproximemo-nos tendo os corações purificados de má consciência. O coração é o centro da vida humana, e a consciência, por sua vez, é o centro do coração. Pela sua consciência, o homem reconhece seu relacionamento com Deus, e uma má consciência lhe diz que tudo não está bem entre Deus e ele mesmo. Não meramente que comete pecado, mas sim que é pecaminoso e alienado de Deus. Uma boa consciência ou uma consciência limpa testifica que é agradável a Deus. Hebreus 11:5. Testifica não somente que seus pecados são perdoados, como também que o seu coração é sincero diante de Deus. Aquele que deseja entrar no Santo dos Santos deve ter o seu coração purificado da má consciência. As palavras são traduzidas, nossos corações aspergidos de má consciência. É a aspersão do sangue que vale.
O sangue de Cristo purificará sua consciência para servir ao Deus vivo. Já vimos que a entrada ao Santo dos Santos é pelo sangue, mediante o que Jesus entrou para o Pai. Mas isto não basta. Há uma dupla aspersão. Os sacerdotes que se aproximavam de Deus não somente eram reconciliados mediante a aspersão do sangue diante de Deus no altar, mas suas próprias pessoas deviam ser aspergidos com o sangue. O sangue de Jesus deve ser de tal maneira trazido pelo Espírito Santo em contato direto com o nosso coração, que o nosso coração fique purificado da má consciência. O sangue remove toda a autocondenação, purifica a consciência. A consciência passa então a testificar que a remoção da culpa foi completada tão perfeitamente que já não há a mínima separação entre Deus e nós. A consciência testifica que somos do beneplácito de Deus, que o nosso coração é purificado, que nós, mediante a aspersão do sangue, estamos em comunhão verdadeira e viva com Deus. Sim, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado, não somente da culpa, como também da mancha do pecado. Pelo poder do sangue, nossa natureza é impedida de exercer o poder dela, assim como uma fonte por seu suave borrifo limpa a grama que de outra forma ficaria coberta de poeira e conserva fresca e verde, assim também o sangue opera como um efeito incessante para conservar limpa a alma. O coração que vive debaixo do poder integral do sangue é um coração limpo, purificado de uma consciência culpada, prestes a aproximar-se com liberdade perfeita. O coração inteiro, a totalidade do ser interior, é purificada por uma operação divina. Aproximemo-nos, tendo os corações purificados de má consciência. Vamos, em plena certeza de fé, acreditar que o nosso coração é purificado. Honremos grandemente ao sangue, pela confissão diante de Deus que ele nos purifica. O sumo sacerdote, por meio do seu Espírito Santo, nos fará entender o pleno significado e o poder das palavras, tendo o coração purificado pelo sangue. A entrada para o lugar santo é preparada pelo sangue, e além disto, nosso coração é preparado pelo sangue para a entrada. Ó, quão glorioso então, tendo o coração purificado, é entrar no Santo dos Santos e permanecer ali. Lavado o corpo. Aproximemo-nos tendo lavado o corpo com água pura. Pertencemos a dois mundos, o visível e o invisível. Temos uma vida interior oculta que nos coloca em contato com Deus e uma vida exterior física mediante a qual temos relacionamento com os homens. Se esta palavra se refere ao corpo, refere-se à vida inteira no corpo, com todas as suas atividades. O coração deve ser aspergido com sangue. O corpo deve ser lavado com água pura. Quando os sacerdotes eram consagrados, eram lavados com água, além de serem aspergidos com sangue. Êxodo capítulo 29, versículo 4, versículo 20 e 21. E se fossem para o lugar santo, ali estaria não somente o altar com seu sangue, como também o lavatório com sua água. Assim também Cristo veio pela água e pelo sangue. Teve seu batismo com água e mais tarde com sangue. Lucas 12:50. Há para nós também uma purificação dupla, com água e com sangue. O batismo com água é para o arrependimento, deixando de lado o pecado. Cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Ao passo que o sangue purifica o coração, o homem interior, o batismo é a entrega do corpo com toda a sua vida visível para a separação do pecado. De start, aproximemo-nos tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. O poder do sangue para purificar internamente não pode ser experimentado a não ser que nós também nos purifiquemos de toda a imundícia da carne. A obra divina da purificação pela aspersão do sangue, a obra humana da purificação por deixar de lado o pecado são inseparáveis. Devemos estar limpos para entrar no Santo dos Santos. Assim como você nunca sonharia em estar na presença de um rei sem lavar-se, assim também você não pode imaginar que poderia estar na presença de Deus no lugar santo se você não for purificado de todo pecado. No sangue de Cristo que purifica de todo pecado, Deus lhe outorgou o poder de purificar a si mesmo. Seu desejo de habitar com Deus no Santo dos Santos deve sempre estar unido com o mais cuidadoso repúdio mesmo do mínimo pecado. Os impuros não podem entrar no Santo dos Santos. Louvado seja Deus, Ele deseja nos ter ali. Como seus sacerdotes, devemos ministrar a Ele ali.
Ele deseja a nossa pureza a fim de que possamos desfrutar da bênção do Santo dos Santos, ou seja, sua santa comunhão. E Ele tomou cuidado para que mediante o sangue e pelo Espírito possamos ser limpos. Aproximemo-nos tendo os corações purificados e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos. O Santo dos Santos está aberto até mesmo para aqueles que em nossas congregações ainda não se voltaram verdadeiramente para o Senhor. Para eles também o santuário foi aberto. O sangue precioso, o caminho vivo e o grande sacerdote são para eles também. Com grande confiança, ousemos convidar até mesmo a eles. Aproximemo-nos. Não desprezem meus amigos que ainda estão longe de Deus. Não desprezem mais a graça maravilhosa de Deus. Aproximem-se do Pai que tão sinceramente enviou este convite a vocês, que ao preço do sangue do seu Filho abriu um caminho para vocês entrarem no Santo dos Santos, que espera com amor para receber vocês de novo na sua habitação como seus filhos. Rogo a vocês, vamos todos aproximar-nos. Jesus Cristo, como somos sacerdotes sobre a casa de Deus, é o Salvador perfeito. Aproximemo-nos. O convite vem especialmente para todos os crentes. Não fique satisfeito em permanecer na entrada. Não é suficiente acalentar a esperança de que seus pecados estão perdoados. Aproximemo-nos, entremos para dentro do véu, avancemos no Espírito para a verdadeira proximidade com o nosso Deus. Aproximemo-nos e vivamos mais perto de Deus e façamos totalmente a nossa habitação na sua santa presença. Aproximemo-nos, nosso lugar está no santuário interior. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Aquele que se entrega sincera e inteiramente a Deus experimentará mediante o Espírito Santo a plena certeza de fé para tomar para si livre e alegremente tudo quanto a palavra tem prometido. Nossa fraqueza da fé surge da duplicidade de coração. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de que a bênção é nossa. O sangue fez uma expiação tão perfeita pelo pecado, ao qual venceu, que nada pode impedir o crente de ter livre admissão à presença de Deus. Aproximemo-nos, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Recebamos em nosso coração fé no poder perfeito do sangue e deixemos de lado tudo quanto não está de acordo com a natureza do lugar santo. Só assim nos sentiremos cada dia mais à vontade no Santo dos Santos. Em Cristo, que é a nossa vida, nós também estaremos ali. Aí aprendamos a levar a efeito todo o nosso trabalho no Santo dos Santos. Tudo quanto fizermos será um sacrifício espiritual agradável a Deus em Jesus Cristo. Irmãos, aproximemo-nos, enquanto Deus nos aguarda no Santo dos Santos. Aproximemo-nos. Aquela chamada tem referência especial à oração. Não é como se nós, como sacerdotes, não estivéssemos sempre no Santo dos Santos. Mas há momentos de comunhão mais imediata, quando a alma se volta inteiramente a Deus para ocupar-se com Ele somente. Infelizmente, nossa oração é por demais frequentemente um clamor a Deus à distância, de modo que tem pouco poder. Vamos, com cada oração, averiguar que realmente estamos no Santo dos Santos. Vamos, com os corações purificados de má consciência, com fé silenciosa, apropriar-nos do pleno efeito do sangue, mediante o que é inteiramente removido o pecado, como uma separação entre Deus e nós. Sim, dediquemos tempo até que saibamos que agora eu estou no Santo dos Santos pelo sangue, e depois orar. Assim poderemos colocar nossos desejos e petições diante de nosso Pai, tendo certeza de que são um incenso aceitável, porque a oração é um verdadeiro aproximar-se de Deus, um exercício de íntima comunhão com Ele. Nestas condições teremos coragem e poder para levar adiante nossa obra de intercessão sacerdotal e invocar bênção sobre outras pessoas. Aquele que habita no lugar santo pelo poder do sangue é verdadeiramente um dos santos de Deus, e o poder da presença santa e bendita de Deus desprende-se dele para aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, aproximemo-nos, oremos por nós mesmos, uns pelos outros, por todos, que o Santo dos Santos fique de tal maneira sendo nossa habitação segura, que possamos levar Deus conosco a todos os lugares. Que esta seja a fonte da vida para nós, que cresce de força em força, de glória em glória, sempre no Santo dos Santos pelo sangue. Amém.